Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Falaremos durante esta aula sobre o teorema de Carnot. Vamos falar sobre o teorema de Carnot. Teorema apresentado por Carnot. Muito bem. Então, o teorema de Carnot é dividido em duas partes. Vamos apresentar a primeira parte do teorema de Carnot. O primeiro enunciado do teorema de Carnot afirma que não existe, não é possível construir uma máquina térmica que esteja operando entre uma fonte quente, uma fonte térmica quente, e uma fonte térmica fria, ou seja, um reservatório térmico quente e um reservatório térmico frio, recordando do conceito ensinado no contexto, no âmbito da termodinâmica, sobre o que é um reservatório térmico. Conceito esse que por nós foi aqui discutido em aulas anteriores. Então, não é possível construir uma máquina térmica que eventualmente esteja operando entre uma fonte térmica quente e uma fonte térmica fria. E tal máquina térmica apresente como resultado um rendimento maior que o rendimento apresentado por uma máquina térmica de Carnot submetida às supracitadas fontes, a saber, as fontes quente e fonte fria, os reservatórios térmico quente e o reservatório térmico frio. Então, a primeira parte do teorema de Carnot afirma que se nós temos uma fonte quente e uma fonte fria, e entre o reservatório térmico quente e o reservatório térmico frio esteja efetivamente operando uma máquina térmica qualquer, então o rendimento dessa máquina térmica qualquer nunca será superior, nunca será maior do que o rendimento de uma máquina térmica do tipo Carnot, uma máquina térmica que obedeça à transformação termodinâmica de Carnot, também submetida às mesmas fontes em questão, fonte reservatório térmico quente
reservatório térmico frio. Essa é a primeira parte do teorema de Carnot. A segunda parte do teorema de Carnot vamos também apresentar. Todas as máquinas térmicas de Carnot, as quais estejam operando entre uma fonte, estejam operando entre uma fonte quente, uma fonte térmica quente, entre o mesmo conjunto de fonte térmica quente e fonte térmica fria, devem apresentar o mesmo valor de rendimento. Vale ressaltar que este teorema de Carnot ele é observado, é constatado no âmbito laboratorial, a partir das medidas aferidas no contexto experimental e também as aferições realizadas no contexto fenomenológico, associado, mas especialmente no contexto laboratorial, no contexto industrial, no contexto experimental, as medidas aferidas obedecem a este teorema de Carnot dividido em duas partes. A segunda parte afirma que todas as máquinas térmicas de Carnot, as quais estejam operando entre o mesmo conjunto de fontes, de um reservatório térmico quente e um reservatório térmico frio, se todas as N máquinas térmicas de Carnot estiverem operando entre esse mesmo par de fonte térmica quente e fonte térmica fria, então todas devem apresentar necessariamente o mesmo valor de rendimento. Então vamos agora fazer uma breve demonstração analítica, teórica e não laboratorial do teorema de Carnot. Então vamos iniciar um processo de demonstração desse teorema de Carnot dividido em duas partes. Vamos analisar e demonstrar a primeira parte e a segunda parte. Então vamos encerrá-la nesse ponto e retomaremos oportunamente para continuarmos esse processo de demonstração da parte 1 e parte 2 dos enunciados 1 e 2, enunciados estes que compõem os quais compõem o teorema de Carnot. Muito obrigado a todos.